Esta semana, Pedro Mexia considera-se importante. Ricardo Araújo Pereira declara-se geral e João Miguel Tavares sente-se praieiro. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Quando o silêncio ocupa a cidade, algo fantástico acontece. O que é esse amor? Surge um novo mundo para descobrir. Chegou o novo Toyota CHR Plus, um SUV 100% elétrico com até 607 km de autonomia. Descubra a confiança elétrica do novo Toyota CHR Plus em toyota.pt. Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana marcada por mais uma greve geral contra as propostas do Governo para alterar as leis do trabalho, uma semana em que Portugal foi eleito para o Conselho de Segurança das Nações Unidas e em que se discutiu onde poderão colocar-se os chapéus de sol na praia. Tudo isto com a guerra como pano de fundo, a Rússia a atacar violentamente a Ucrânia a atingir infraestruturas russas, mas agora também com russos e ucranianos a dizerem que podem em breve encontrar-se para a paz, veremos. Entretanto, no Médio Oriente arrastam-se as negociações entre Estados Unidos e Irão, ainda sem acordo, mas começando a abrir brechas entre Trump e Netanyahu, e é por aqui que começamos, com o Ricardo Araújo Pereira no papel de Ministro do Coiro. E a quem é que está a custar mais o coiro? A quem é que está a arriscar mais o coiro? Bom, não sei se alguém está a arriscar muito o coiro, mas o Trump disse que estava a tentar salvar o coiro de Netanyahu. Em princípio, a expressão usada foi... Terá sido outra. Terá sido outra. Em português seria mais vernáculo um bocadinho. Sim, bom, em inglês é provavelmente save your ass, que envolve uma palavra... Salva o teu S. Traseiro, sim. E isto... Eu, sobretudo, o que me incomoda neste período é o que é que os historiadores do futuro... Eu tenho sofrido muito pelos historiadores do futuro. Imenso. Porque eles vão ter de olhar para trás, para esta época, e tentar escrever 2 ou 3 páginas numa história universal sobre isto. E, portanto, eles vão ter de deslindar, primeiro, coisas práticas, não é? Porque é que uma guerra que já foi ganha em março ainda dura em junho. Essa é a primeira. Escreveram sobre o Calígula, conseguem? Talvez, mas ainda assim não é fácil, olhando para as declarações dos protagonistas, perceber estes fenómenos. E depois, a própria linguagem, que normalmente nos vetustos livros de história não costuma constar fucking e palavras das quais ele vai abusando. Ele, Trump. Sim. Que significado geopolítico atribui a este desentendimento entre Trump e Netanyahu e, sobretudo, ao facto de ele ter vindo imediatamente a público, tratando-se de uma chamada telefónica que, presume-se, era entre 2 protagonistas, não havia mais ninguém na linha. Eu acho que isso faz parte do atual ambiente em que isso... Por acaso, eu não creio que isso seja assim tão questionado. A ideia de que, então, mas se eles estavam só os 2 na linha, como é que isto transpira cá para fora imediatamente? Houve alguém que quis que saísse. Eu acho que já ninguém se surpreende com essa, digamos, falta de lealdade institucional que é agora a regra. E isso é uma coisa curiosa, porque normalmente essa ideia de instituições, respeito pelas instituições, de algum decoro, que porventura às vezes até era um pouco exagerado, mas era a marca dos conservadores. Era uma das marcas dos conservadores, era essa. Por exemplo, a gente olha para os... Sem prejuízo de depois da prática ser bastante brutal, digamos, mas a gente olha para os... O Churchill ganhou o Nobel da Literatura. A maneira como ele se expressava mereceu essa distinção. O Trump ganhou o Nobel da Paz da Corina Machado. É uma coisa... É uma espécie de... Como é que se chama? O Prémio da Paz da FIFA, não foi? E do Prémio da Paz da FIFA. Mas isto de ganhar o Prémio Nobel da Paz, que tinha sido ganho por outra senhora, é a homeopatia dos galardões.
Porque aquilo já, diluído. já vai sendo diluído. E depois há outra coisa que é esta ideia de o modo como a linguagem. Os conservadores não costumavam gostar disto. É isso que eu me estou a referir. Porque respeitar as instituições também implica respeitar os cargos e a ideia de que quem os ocupa os respeita. E, portanto, a certa altura alguém perguntou ao Trump se ele vai reunir com o líder supremo do Irão. E ele diz que não tem bem ideia, que por acaso até gostava, mas diz o seguinte... Não, mas lembras-te como é que fazem a pergunta? The gay leader of Iran. Exatamente. Era o New York Post. Eu pensei que estava a ouvir mal. Mas e ele diz sim, vou. Se ele passa, sim. Mas o que ele diz é o seguinte, sobre as lesões sofridas as eventuais lesões sofridas pelo atual líder supremo do Irão depois dos ataques americanos, ele diz o seguinte: bom, a fazer fé nos relatórios faltam-lhe várias peças. Mas tenho todo o gosto em encontrar-me com ele, se for caso disso. Que significado é que atribui a este possível encontro, ou pelo menos à disponibilidade de Donald Trump para se encontrar com Mojtaba Khamenei? Sim. Ele já em tempos se encontrou com outros líderes de discutível, calibre, não é? E na Coreia ficou muito bem impressionado. Exatamente, com Kim Jong-un. Com o respeito que lhe tinham. Com o respeito que lhe tinham. E ele, aliás, penso que foi o Trump que utilizou mesmo a expressão love letters. Cartas de amor que nós trocámos. Portanto, eu acho que o Trump neste momento também está cheio de amor pelo líder do Irão e não estou a ironizar. E diz que ele é muito respeitado no Irão. E aqui é muito respeitado no Irão, quando ainda há pouco tempo eu acho que ele desconfiava que ele estivesse meio morto. Agora é muito respeitado, diz que o ouvem e que o ouvem há muito tempo. Mas quem não deve estar contente é Netanyahu. Pois, Netanyahu não. Mas quer dizer, porquê é que isto acontece? Acontece porque neste momento ele não quer que a guerra recomece de maneira nenhuma. Os iranianos que não são estúpidos já perceberam isso. Portanto, ele neste momento eu acho que ele está disponível a encontrar-se com qualquer pessoa que ajude a que a inflação fique mais ou menos naquele patamar, a ver se ele tem algumas hipóteses nas próximas eleições intercalares. Enquanto as negociações prosseguem, ainda sem resultados e com o Estreito de Hormuz fechado, continua a haver ataques de parte a parte, apesar de estar em vigor um cessar-fogo, o que talvez agora se compreenda melhor depois de Donald Trump ter explicado o que entende por cessar-fogo. How do you define ceasefire? How do you define ceasefire? Pretty much the way it is. It's a different part of the world. You're not saying that part of the world ceasefire is when you're shooting in a more moderate manner. Naquela região, um cessar-fogo é quando se dispara de forma mais moderada. Tomou nota desta atualização do conceito, Pedro Mexia? Piada, em todo caso. Temos que fazer justiça. É um momento de ótima humor. piada e de repentista. Sim. Ricardo, estou à espera das tuas declarações. Não, é bem feito. É normal. É só porque tu esperas piadas de humoristas. É isso. Essa é a dificuldade. O Trump Isto é a concorrência desleal aos humoristas. Sim. Bom delivery, não? Bom. O Trump está ou melhor, há interesses comuns, mas está no polo oposto do Netanyahu num aspecto, é que o Netanyahu sabe exatamente o que quer e o Trump não sabe muito bem, quer dizer, sabe e depois cria versões um pouco dúbias. Agora, esta do é um costume local, é disparar moderadamente. Disparar moderadamente é muito bom. Mas também é giro quando o Trump diz ao Netanyahu no telefonema a dizer assim: cuidado, toda a gente está a odiar Israel. E é muito giro, porque ele é um líder amado, como se sabe, em todo o mundo. Eu é que salvei o coiro. E depois vem outra vez a questão agora diz que o Irão já abdicou do programa nuclear. Todas as semanas há novidades, sem que em nenhuma semana haja provas. Mesmo a história dele responder à pergunta, o líder gay do Irão, e ele responder: sim, vou encontrar com ele. É uma coisa delirante. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Coiro. O João Miguel Tavares quer ser desta vez Ministro das Greves Gerais. Das greves, no plural, não lhe chega a desta semana? Não, porque eu andei a fazer análise histórica das greves gerais. Como é que pretende analisar as greves gerais? Porque passámos, desde que há liberdade sindical em Portugal. Portanto, exatamente. Há 50 uma investigação anos, exaustiva. Sim, há 50 anos, exatamente. Antes não... Houve o quê? Uma dúzia, não foi? Houve uma dúzia e é muito engraçado. Estive a ver quantas é que tinham sido em governos PS e quantas é que tinham sido em governos PSD.
E os governos PSD ganham 10-2, é uma abada total. E é muito engraçado quando se vai olhar para essas greves desde os anos 80 até agora, porque eu acho que elas dizem várias coisas sobre para que é que servem, infelizmente, as greves gerais. Provavelmente porque os governos do PSD são mais avessos aos É trabalhadores. defender os direitos dos trabalhadores. Eu não me lembrava, eu li o teu artigo, não me lembrava que Não. tinha havido zero greves gerais durante o costismo. Houve 0 greves gerais durante o costismo. Havia a geringonça. Houve 0 É greves... isso. Pois, exato, também, mas a geringonça, a única sua preocupação é a defesa dos direitos dos trabalhadores. Eu acho muita graça essa tese que os direitos dos trabalhadores é uma cena desligada da defesa da economia do país e, portanto, é assim uma coisa à parte numa galáxia. Então, houve 0 greves gerais durante o costismo, houve 0 greves gerais durante o guterrismo, mas reparem, também houve 0 greves gerais durante o soarismo. E, portanto, mesmo que tenham sido 3 primeiros-ministros, 2 deles, Mário Soares, mas 3 primeiros-ministros socialistas a chamar o FMI ou a Troika... Houve uma com o Balsemão? Houve 2 com o Balsemão. Houve uma com Cavaco Silva, em 88, uma greve geral em 1988, quando nós estávamos a entrar no período de maior convergência com a Europa e de maior prosperidade económica. E depois, o único socialista que tem a honra de ter tido direito a 2 greves gerais foi Sócrates. Uma em 2008, porque ele de facto estava a tentar fazer reformas. Porque ele chega quase com uma aura direitista, não é? Exatamente. E confirma-se. E em 2010, e a já conclusão? com o FMI. E a conclusão é que mesmo agora que não há ainda código laboral aprovado, não há coisa nenhuma, até Luís Montenegro já levou com 2 greves gerais. Pedro Passos Coelho, claro, levou com 4, porque todos sabemos que diminuir os direitos dos trabalhadores era responsabilidade sua. E isto mostra o quê? Há ainda um outro dado, que é, destas 12 greves gerais, 9 já são do século XXI. E, portanto, dá-me a ideia que quanto menos a esquerda radical e o PCP têm poder, mais greves gerais convoca. E, portanto, estou curioso para ver como é que é este tipo de evolução. Que efeito É o PCP. teve a greve geral desta semana, Pedro Mexia? Houve quem tivesse considerado que foi a greve geral anterior, Sim. no final do ano passado, que fez Ventura mudar de opinião em relação Pois é isso. ao pacote laboral. Na verdade, evidentemente que houve as habituais discussões sobre números e sobre paralisações e setores, e nós sabemos que há alguns setores que são mais fiéis do ponto de vista sindical e onde há mais sindicalizados também, mas o fator novo é o Ventura, porque enquanto nós sabemos, há uma previsibilidade da tomada de posição dos partidos da direita e dos partidos da esquerda, cada um para o seu lado, naturalmente, ou cada um deles para o seu lado, o Chega não se sabe muito bem, porque o Chega é um partido de direita radical, mas em muitas matérias tem, não necessariamente nos direitos laborais, mas pelo menos na substância, mas é capaz de instrumentalizar os direitos laborais para fazer oposição E a ao governo de greve direita. geral desta semana teve algum impacto nessa ecologia política? O problema é que, lá está, é um pouco como o Trump na guerra. O Ventura vai ver quando chegar lá perto, se calhar na véspera, se calhar no meio da votação, não é muito clara a posição sindical. Ou seja, sabemos que o Chega é grande adepto dos sindicatos das polícias e do pessoal, do potencial pessoal político e eleitorado daquela área política, ligados à segurança e tudo isso. Mas poder-se-ia pensar que, bom, nessa matéria não contem com o Chega, mas o Chega é suficientemente astuto para perceber, não, nós vamos vender cara a nossa. Agora, não se percebe o que é que quer dizer cara, porque era a idade da reforma, houve um cor, até Pedro Passos Coelho veio dizer mal disso, portanto, essa maneira de troca já não é. Portanto, ou vão achar outra, ou então, porque se o Ventura aprova ou deixa passar. Não, tem que aprovar mesmo, não é? Não pode deixar passar, não se pode abster. No quê? Para que a legislação passe, tem de votar Tem que favoravelmente. votar a favor. Se passa com o voto favorável do Chega,
a credibilidade do Chega como defensor dos trabalhadores, no sentido em que eles querem dizer, portanto, no sentido contra um governo de direita, esgota-se, não é? Se é que alguém acredita ainda nisso, mas suponhamos. Subscreve, Ricardo Araújo Pereira, a ideia de que, sendo uma arma política, as greves gerais não servem para defender os trabalhadores, mas para a esquerda desgastar a direita, como já escreveu João Miguel Tavares? E bem! Carlos, eu li o estudo retrospectivo de João Miguel Tavares. Obrigado, sobre, és um fofo. Sobre greves e tal, mas eu tenho várias objeções àquele estudo. Pá. Tenho inúmeras objeções. A primeira é... Normalmente este debate sobre greves gerais costuma ser dominado por duas ideias. A primeira é o clássico, são sempre à sexta-feira, porque eles querem amandrear. Que é uma ideia que ignora que o dia de greve não é pago. Ou seja, só... Às vezes é. Não. O dia de greve não é greve pago. pelo patrão, mas é pago pelo sindicato. Aquilo não é um fim de semana prolongado pago. Os sindicatos, enfim, a pujança financeira dos sindicatos já teve melhores dias. E depois há a outra ideia é a do João Miguel, que é... faz uma regra de 3 simples, vê quanto tempo é que governou o PS, quanto tempo é que governou o PSD e verifica que em menos tempo de governo o PSD teve mais greves do que o PS. Vamos supor que uma senhora teve casada há 20 anos com um marido e fez 0 queixas à APAV. E depois está casada em segundas núpcias com outro há 2 semanas e fez 3 queixas à APAV. João Miguel vai lá e diz assim, desculpa, a senhora devia ter feito um número equivalente de queixas do antigo marido correspondente. Portanto, para ti o PSD é o marido que espanca o país. Estou a dar um exemplo extremo. Enquanto o PS é o marido que dá beijocas à sua mulher. Estou a dar um exemplo extremo para se perceber. Por exemplo, faltava no teu estudo... Como se viu, não é? Faltava no teu estudo a análise inversa, que é quantos comunicados e quão azedos da CIP é que são... publicados em tempos de governos do PS e em tempos de governos do PS. Os patrões não fazem greve. Não fazem greve, mas fazem comunicados bem azedos. Posso contar uma história, rapidamente, uma pequena história biográfica? Mas eu ainda tenho uma coisa para acrescentar. Desculpa, não, mas podes à vontade. Este não é daqueles programas em que a gente diz eu é que estou a falar. Então, mas o que é que tu queres com mais intensidade neste momento? Concluir o teu raciocínio ou ouvir a minha história biográfica? Não, deixa. Se calhar eu vou só... É porque eu não tenho muita coisa para dizer. É só o final que é... O João Miguel, ainda por cima, ainda faz lá o velho argumento das 3 bancarrotas, que é primeiros ministros socialistas chamaram sempre o FMI. Eu já nem vou falar da primeira bancarrota em porque essa não teve nada a ver com a esquerda. Nada, zero. Mas, quer dizer, o facto de ser um primeiro-ministro socialista tem alguma coisa a ver. Por causa dos delírios da esquerda revolucionária após o 25 de Abril? Então fazemos um acordo. Como no tribunal, a defesa está disposta a conceder delírios da esquerda. Se em 83 a acusação... Vamos falar sobre 83. Portanto, em 83... Um primeiro-ministro socialista, mais uma vez, chama o FMI. Houve eleições em abril. O governo toma posse em junho. Certo. As negociações com o FMI começam em julho. Portanto, o Mário Soares toma posse, num mês gasta tudo em vinho verde e a seguir é preciso ir buscar o FMI. Não é muito plausível. Até porque há outro problema, que é isto não é um governo do PS, é um governo de Bloco Central. E todos os analistas... Foi o grande Hernani Lopes, já agora, elogiemos o homem. E todos os analistas dizem que o FMI vem em 83, não por ação do governo que foi eleito um mês antes, em 83, mas por causa da política eleitoralista. Lá está, os desmandos da direita, da política da AD... política eleitoralista da AD, que para concretizar o plano, uma maioria, um presidente e um governo, pensou, vamos dar aqui umas benesses porque vamos lucrar com isto eleitoralmente. Aliás, este governo do Mário Soares e do Bloco Central, o João Miguel devia ser fã, porque eles são o Passos Coelho dos anos 80. São os que vêm a seguir a ter-se entornado o barco. Mas tu olhaste para o governo Balsemão e achaste que foi ele o responsável. Não é Balsemão e o resto da AD. Estás a apanhar os cacos todos da... Com Cavaco Silva lá. Estás a apanhar os cacos todos da destruída a economia na segunda metade da década de 70. Mas a questão é, se era preciso, é um daqueles momentos em que, eu não tenho dinheiro, e agora? Pronto, é isso. Mas pronto, está bem. Queres a borla do 83? A história não é te dou. Então, mas espera aí, ainda falta a outra. E o João Miguel tem uma coisa para acrescentar, que ele tem uma história tu é que tens uma para acrescentar, falta-te uma.
Não, eu estou... Por isso é que eu... E a de 2010, parece lá. Mas por isso é que eu estou a dizer... Mas essa o PS Por tem isso é culpa. que eu estou a dizer, quer dizer, foram 3! Epá, quer dizer... Não. Mas de quando a tua história A autobiográfica... minha história autobiográfica é a seguinte. Eu próprio, no meu trabalho, uma vez defendi efusivamente que se fizesse greve. Efusivamente. Estava na altura no Diário de Notícias. Eu observei. Pedro Mexia foi testemunha. E eu era muito engraçado, porque eu vivia no Diário de Notícias e cada Eu vez... era muito engraçado, é uma coisa que não se diz muitas Era vezes. muito engraçado nessa altura. Uma E coisa eu era que muito engraçado. eu via aquela redação do DN naquela altura discutir com fervor cada vez que se falava em diuturnidades. O que é que se vai fazer às diuturnidades? Portanto, cada vez que discutia diuturnidades, aquela redação vibrava. E, de repente, Fernando Lima, na altura, vinha diretamente da assessoria do Ministro dos Negócios Estrangeiros, aliás, de um governo de direita, para a direção do DN. E eu aí defendia efusivamente que se fizesse greve, porque eu acho chave inaceitável... Foi o momento Che Guevara do João Miguel Tavares. A chave inaceitável... João Miguel Tavares em cima de uma mesa, quase. A chave inaceitável que alguém saltasse de assessor, ainda que de um governo de direita, para diretor do Diário de Notícias. Embora a justiça seja a Fernando Lima, sempre me tratou muito bem, eu escrevi a opinião e continuei a escrever a opinião e tudo o que me apetecia. Mas eu não achava que ele tivesse condições de ser diretor. E defendi o direito à greve. Ninguém quis. E isso é muito curioso. E isso remete-me para as histórias do Ricardo. É que esta ideia de que os trabalhadores só se têm que preocupar só com o seu saláriozinho e devem ser cegos a tudo o que é um ambiente económico de um país... Eu acho uma coisa muito pobre. E como eu tenho os trabalhadores em melhor consideração, acho sim que a CGTP é uma arma do PCP que é usada para instrumentalizar trabalhadores para lutas políticas e não para os seus interesses. Eu concordo com o que tu dizes em geral, mas não sei se cabe aos trabalhadores pensar nisso. Acho que os trabalhadores também devem pensar nisso. Nas suas situações, com certeza que devem pensar nisso. O João Miguel Tavares fica então Ministro das Greves Gerais. O Pedro Mexia vai tornar-se Ministro da Disciplina. Imediata ou adiada? Sim, pelo visto foi adiada. O Conselho Superior da Magistratura... Sim. Isto foi a propósito da decisão do Conselho Superior da Magistratura de adiar qualquer decisão a respeito de uma queixa da Ordem dos Advogados contra o juiz desembargador Carlos Alexandre, que é um magistrado que, depois do protagonismo que teve no processo Marquês, está agora à frente da estrutura criada pelo Governo para o combate à fraude no SNS. É preciso recordar a este respeito, Pedro Mexia, que o que está em causa tem origem nas redes sociais do próprio Carlos Alexandre. E eu bastava-me essa informação para já ser contra o que o Carlos Alexandre tem vindo a fazer, embora não estivesse a par disso. Que é, lembram-se quando António Costa disse sobre um ministro, penso que foi na altura João Soares, que ele disse que o ministro tinha que ser ministro até no café. Na mesa de café. Pronto. E um juiz, enfim, os tribunais são órgãos de soberania, e um juiz tem que ser juiz nas redes sociais. Ou seja, o juiz Carlos Alexandre somou uma série de tweets sobre as coisas mais variadas, José Sócrates, o Alzheimer de Salgado, Helena Roseta a sair do Parlamento quando o Ventura fala, uma série de outras coisas. Acho que foi no Facebook, por acaso, não sei. Mas... Foi no Facebook, pois, não sei. Mas com uma publicações jocosas... Uma falta de compostura para um magistrado. Eu acho que as pessoas que têm funções públicas relevantes têm que ter uma certa contenção. Não podem comentar as coisas com aquela liberdade, a não ser que esteja aposentado ou que esteja... Aí pronto, passa a ser um cidadão comum. Mas uma pessoa que tem responsabilidades excepcionais também tem deveres excepcionais. E o dever de... Como os jornalistas... Eu nunca percebi os jornalistas, aliás, há muitas discussões nos jornais sobre isso, os jornalistas que... Por exemplo, estão a cobrir um congresso de um partido e depois no Twitter dizem assim, estes bandalhos e não sei o quê. Não percebo isso, não consigo perceber como é que é possível as pessoas terem heterónimos, não é? Não, isso sou eu nas redes. Não, é a mesma pessoa. Houve mesmo uma pessoa que me xingou de A a Z e depois no dia seguinte encontrou-me no chat e disse, Pedro, estás bom? E eu, espera, então mas tu... não, aquilo é nas redes. E eu não sabia que eras outra pessoa nas redes. E, portanto, não se percebe. As frases em si não são de uma ofensa, mas são escusadas,
O que está em causa agora no é caso do Alzheimer, são chocarreiras. O que está em causa é uma queixa da Ordem dos Advogados e a possibilidade de haver um processo disciplinar. Vê os comentários polémicos do juiz Carlos Alexandre, João Miguel Tavares, como um exercício legítimo de liberdade de expressão ou como uma violação das responsabilidades que ele tem enquanto magistrado? As duas coisas. Sim. Ou seja, eu não queria que existisse uma lei que impedisse um juiz de falar, ou um jornalista já agora, ou um ministro. Eu acho que ele tem todo o direito de se exprimir nas redes sociais, mas acho que deve existir uma espécie de código de comportamento ou de código de ética para essa pessoa ter regras que devem cercear esse seu tipo de comportamento. Porquê? Porque afeta o exercício da sua profissão. Eu acho isso para ministros, acho isso para juízes e, curiosamente, também acho isso para jornalistas. Aliás, contra a opinião de muitos jornalistas. Não estou a dizer, claro que um jornalista, se estiver a cobrir o PS, pode dar a sua opinião sobre o Benfica ou sobre, sei lá, se nós devemos comer carnes vermelhas ou tofu. Mas, se essa pessoa que cobre, por exemplo, o PS, for muito vocal a dizer mal de Luís Montenegro ou de André Ventura, essas opiniões públicas afetam a percepção com que o seu trabalho é feito pelos seus próprios leitores. E isso afeta a credibilidade do jornal onde essa pessoa trabalha. E aí o problema é Lembro, aliás, que o juiz Carlos Alexandre já tinha dado uma entrevista, já há uns anos, uma longa entrevista em que faz também uma série de picardias em relação a Sócrates, a dizer que ele é o último, que ele é honesto, ao contrário de certas e determinadas pessoas. Ou seja, não são coisas que tenham uma gravidade em si mesma. O que é grave é que um juiz se sinta como se estivesse sentado à mesa do café, justamente. Qual lhe parece ser, Ricardo Araújo Pereira, a fronteira entre os direitos de liberdade de expressão e os deveres institucionais de alguém que tem um cargo público ou que tem visibilidade pública? Eu acho que essa fronteira é bastante clara. Se há deveres institucionais, é claro que quando a gente assina isso, vem no pacote a ideia de uma compressão da liberdade de expressão. É o caso, por exemplo, o Ministro do Ambiente, há muitos anos, o Ministro do Ambiente, Carlos Borrego, contou uma anedota e demitiu-se por causa disso, ou foi demitido por causa disso. E bem, a hemodiálise em Évora. Se na mesma semana o Herman tivesse contado a mesma anedota, não se devia demitir por causa disso. Porque a questão é essa. Agora, há aqui uma... As pessoas acham, pelo menos algumas pessoas estão convencidas, por uma razão que é difícil de explicar, que aquilo que se diz nas redes sociais, primeiro, tem uma... Eu acho que é por saloice tecnológica. Não, mas a partir do momento eu estou a dizer isto aqui neste milagre que são as redes sociais, embora as redes sociais já tenham sido mais milagrosas. Na altura em que contribuíram na Primavera Árabe, quando contribuíram para a eleição de Obama, ai que maravilha. Quando passaram a contribuir para a eleição de Trump e para a manutenção no poder do Putin e para a proliferação de fake news, subitamente deixaram de ser tão boas. Mas as pessoas acham que têm uma latitude lá que é superior à que teriam noutros sítios. Coisa que não se percebe porque é que há de ser, porque é que há de ser verdadeira. E outra, tem também a ilusão de que aquilo é um espaço privado. Quando não é. Aquilo é um espaço público. Mesmo quem não tem redes sociais sabe tudo o que lá se passa. Os jornais estão sempre a relatar o que lá se passa. Há pessoas que estão lá e falam para fora sobre o que lá se passa. É facílimo saber. E, portanto, a ideia de que escrever lá é como mandar um SMS a um amigo é um bocadinho ingênua. O Pedro Mexia fica então Ministro da Disciplina. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Vamos agora saber porque é que o João Miguel Tavares se declara praieiro. Já inaugurou a sua época balnear, João Miguel? Infelizmente não. E o que é que... E já decidiu onde é que vai pôr o chapéu de sol? Sim. Sabes que os anos passam, nós já fomos mais novos. Mas esta discussão que nós estamos a ter em 2026, eu já a tinha em 1986 na Praia da Oura, em Albufeira. Só que agora é oficial. Sim. Isto é a propósito da polémica que se instalou a respeito da norma da Agência Portuguesa do Ambiente sobre as áreas concessionadas das praias. Os concessionários não podem continuar a reservar todo o espaço da praia à frente das suas concessões, ou seja, o resto do areal é de todos,
desde que não esteja dentro da área concessionada. O que há de controverso nisto? Zero, ou devia ser. Sim, claro. E eu aqui sou um homem do povo. A praia é quem trabalha. Não é preciso ser do povo. Não, isso só cumprir a lei. é uma evidência. Não, mas é uma coisa bonita. As praias Não escolamos os aristocratas. todos. Não é As isso, praias não é são isso. todas É uma, comprem coisa, ilha. é uma coisa absolutamente não ideológica, é uma coisa de um senso comum Quer dizer, básico. vamos ver. Imaginem que eu tenho um negócio Mas que é nas um sonho. praias, os concessionários muitas vezes põem aquelas placas a dizer à frente, dos lados das suas concessões, que Zona de chapéus de sol, só para a direita ou para a esquerda, zona não concessionada. à frente. E é nessas alturas que eu rebeldamente faço questão de enfiar um chapéu de sol à frente daquilo. Vamos ver uma coisa. Se eu tiver um sonho, que é ter um negócio de gaivotas a pedal, eu aí... e caiaques, eu aí... E motos d'água. Aí sim, não é? As pessoas não podem colocar os chapéus de sol naquela parte, que geralmente até estão delimitadas por umas cordas, porque vem de lá a gaivota e é preciso arrastá-la até à água. Evidentemente, como nas casas, há distâncias mínimas de... Sim. Não é pôr em cima da... Mas quer dizer... Sim, bem, isso aí também é uma discussão. É uma discussão. É proxémica. Qual é que é... É quê? A proxémica, não estudaste? Eu estudei proxémica. Sim. Aliás, aquele senhor fartou-se de fazer sketches sobre proxémica. Tu tens um sketch ótimo sobre proxémica. Sobre que é distância social. a distância social ok. Não agradável. conhecia essa Sim, é toda uma linda disciplina palavra. da pragmática. Sim, mas ele veio com isso na na faculdade. praia, de no Ciências pino do Sociais. verão, é difícil realmente arranjar um metro quadrado. Mas essa ideia de que, só porque há ali uns ricalhaços... Parece-me. Ali uns ricalhaços que pagaram ali uns chapéus de sol mais XPTO e umas cenas para deitar. Então agora eu tenho que ter a minha vista liberta e não posso ter, sei lá, pobres com chapéu de sol normal. E sim, aquela aquele meu fervor anticlassista começa a borbulhar-me no estômago. Pior ainda, João Miguel, a ideia de que a praia é de alguma maneira privada. Sim, claro. Isso é... Exatamente. Isso não faz sentido Independentemente da tua conta bancária, tens o mesmo direito a banhar-te nas águas da Albufeira. E uma praia não pode, segundo esta norma que agora foi emitida, uma concessão não pode ocupar mais de 30% da extensão da praia. Já me parece imenso, mas pronto, é para aquelas praias mesmo pequeninas. Parece-lhe que esta interpretação da norma sobre as concessões será aceita de forma pacífica ou prevê que venha a haver sarrafusca no areal ao sol do verão? Nunca menorizo a hipótese de haver sarrafusca. Isso há sempre. Até porque o caso tem sido curioso nesta polémica das sombrinhas. Tem sido curioso porque de repente gerou-se esta confusão, no sentido em que, de facto, a lei não diz nada, e não pode dizer, não é? O que a lei diz é que aquela zona que está concessionada, significando aquele retângulo em que estão as espreguiçadeiras e os chapéus de sol, como é óbvio, não vai para lá uma pessoa montar o seu chapéu de sol, não é? Aquilo é uma zona que está concessionada, mas o espaço entre essa zona e o mar é praia. É praia igual à outra. Não fica da concessão por afinidade. E a lei não diz nada em sentido contrário. Entretanto, isto é a cronologia da polémica. Embora haja aquela empresa que diz que tem sua propriedade 3 praias da Rábida. Tem. Há agora essa... 3 praias da Rábida isso é espantoso porque não sabia que era possível em Portugal ter... E não é, mas eles acham que sim. Eu sei. E cada vez mais dificultam os acessos, não é? Colocando cancelas. Esse é todo uma Mas outra qual é o história. título de propriedade? Qual é o que é que lhes... Se calhar é uso capião, vão para lá há muitos anos. Bom, é isso. Com o campeão pode-se ficar Não, com é tudo. dentro de uma propriedade, de uma... Quer dizer, dentro não, mas sim. faz parte lá de uma... Dificultam o acesso. espécie de uma... Mas, como apesar da lei não deixar grandes dúvidas, geraram-se dúvidas, e então a Agência Portuguesa do Ambiente veio dizer, não há dúvidas nenhumas, o espaço entre a concessão e o mar não é privado. Pode-se pôr lá chapéus de sol. E os concessionários vieram dizer o seguinte: eu não percebi ainda bem, isto é muito confuso.
E, portanto, em princípio vai haver sarrafusca, sim. Imagino que esta questão vem alterar por completo os planos pessoais da época estival do Pedro Mexia. Sim, eu ainda estava, aliás, indeciso se ia para concessionário. Eu estava entre Barraca, Toldo e Sombrinha. Ainda não sabia como é que iam ser as minhas férias. Portanto, eu não gasto. Sou muito económico em termos... O Pedro leva a cadeirinha praísticos. à praia? Levo e leva a bola e tudo. Portanto, A bola, o jornal? O jornal, a bola. E um balde e uma pá para fazeres um castelinho. Exato, também isso. Mas eu gosto de zonas balneares, mas não gosto de praia, por várias razões, entre as quais a minha tez, é verdade, nunca tinha dito isto. A tez a minha do tez Pedro Mexia não é compatível com o sol. Espera aí. Mas, portanto, se tu não gostas por causa da tua tez de ir para a praia, porque é que te interessam tanto zonas balneares? O mar? As moitas. Não, as moitas. As moitas. Isso é muito suspeito. A paisagem? Não sou eu que não gosto da praia. A praia não gosta de mim. Bom. Então é esse o problema. Bom, está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara praieiro. O Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se geral, como a língua de José Eduardo Agualusa. Sim. Já ainda bem que... Isto carece de explicação. Sobretudo essa frase. Carece, porque... Há aquele verso famoso do... Língua de Camões. Do Caetano Veloso. Gosto Sim. de roçar a minha língua pela língua de Luís de Camões. Exato. Mas há sempre um momento em que... Estamos a falar... Está tudo bem, toda a gente está sossegada e vem alguém que diz assim... eu gostava de inventar aqui um problema. Estamos a falar de uma polémica desencadeada pelo escritor José Eduardo Agualusa ao sugerir, numa entrevista ao jornal O Globo brasileiro, que talvez seja tempo de mudar o nome da língua portuguesa para língua geral. Tomou a ideia à letra ou como mera provocação? Eu acho que a ideia é que toma à letra o sentido da palavra portuguesa em língua portuguesa. Claro. Mas enfim, as declarações completas são: talvez seja uma boa altura para pensar numa designação que reflita o que a língua é hoje. Não mais uma língua portuguesa, não mais um idioma colonial de opressão, de exploração, de domínio, mas um território de encontros e de afetos, uma língua geral. Se tudo isto manchou a língua, em princípio chamar-lhe ela, quer dizer, há muito aqui... Já se chamava língua portuguesa. Já se chamava, antes do colonialismo. Sim, antes. Quer dizer, e se ela própria, se as palavras que a compõem e as estruturas sintáticas e tudo isso, se estão manchadas por isto, quer dizer, a gente muda o rótulo à garrafa de vinho, mas o vinho continua igual lá dentro. A questão é, portanto, o Zé Eduardo Agualusa disse isto, depois houve pessoas que começaram aos gritos por causa disto. Ele chegou a ser sócio, curiosamente, no Brasil, de uma editora chamada Língua Geral. Exatamente. Portanto, Se calhar era marketing. Isto é uma discussão recorrente no Brasil, Não, entre alguns intelectuais isso brasileiros. Sei, mas calma. Portanto, o Zé Eduardo Agualusa disse isto. Gritaria. Nisto, Zé Eduardo Agualusa publica, a 30 de maio, um artigo no Globo a dizer assim: não leram as declarações totais e não sabem que, de facto, há intelectuais, como, por exemplo, o escritor Sérgio Rodrigues, que propõem a ideia de um separatismo, uma língua brasileira. Isto foi a 30 de maio. A 3 de junho, o escritor Sérgio Rodrigues diz na Folha de São Paulo: o Agualusa não leu o que eu escrevi, porque eu tenho realmente um livro chamado Viva a Língua Brasileira, cuja primeira frase é: este livro é uma declaração de amor à língua portuguesa brasileira, portuguesa porque foi inventada lá, brasileira porque faz mais de 5 séculos que a falamos aqui. E, portanto, há aqui um conjunto de acusações mútuas de tu não leste o que eu disse, e vice-versa. A questão é, eu acho que já falei aqui daquele episódio em que o imperador Sigismundo se engana no género de uma palavra e assinalam-lhe que aquela palavra não é daquele género e ele diz: está bem, mas eu sou o imperador, por isso agora passa a ser. E diz um monge: não, César Nono supragramáticos, que significa o imperador não manda na gramática. Ora, Agualusa não... Bons tempos. Agualusa também não supragramáticos, também não supra. E, portanto, a questão é a seguinte, não existem donos da língua, diz o Agualusa, e bem, por isso é que nenhum de nós tem poder para dizer: eu acho que a partir de agora devia ser assim. Essa é uma das razões. É porque é realmente um processo misterioso em que os falantes, como um conjunto, vão decidindo, de facto, para onde é que a língua vai. E em que todas as variantes são português.
Exatamente. A minha questão é a seguinte, esta ideia de que o português namorou, é a palavra do Agualusa, namorou com outros idiomas e foi-se enriquecendo, isso É a história das línguas. É a história das línguas vivas línguas. todas. Ou seja, o inglês também não é exatamente igual à Inglaterra, na Austrália, nos Estados Unidos, o francês não é igual no Canadá, em França, na Costa do Marfim, o espanhol. E eles não falam general language, nem langue general, nem língua general. E, portanto, General. Quer dizer, isto são argumentos para dizer que toda a gente fala língua geral. Toda a gente fala língua geral. Vais para a universidade, todas a aprender o quê? General language. Ok, eu não sei falar, só sei a língua geral. Mas há aqui a ideia é essa, era aquela que eu dizia no início, que é a palavra portuguesa em língua portuguesa não significa Que é de Portugal. que é de Portugal no sentido em que a Torre de Belém é portuguesa. É isso. Não significa Claro. isso. É a mesma coisa que dizer Berlim é uma cidade alemã. Mas se eu andar na rua com um pastor alemão, as pessoas não vêm dizer assim esse cão é propriedade da República Federal da Alemanha. Não é. Não é. Esta inclinação para a literalidade, tu está lá português é porque é Portugal. Salada russa. Exato. Esta bola de inclinação Berlim. para a literalidade é de facto um flagelo moderno muito interessante. O que é que lhe parece, Pedro Mexia, esta ideia de chamar portuguesa à língua que falamos, a ideia de que já não traduz, e agora vou citar Agualusa, pelo menos na primeira intervenção que ele teve sobre isto, a realidade já não traduz a realidade plural e descolonizada do idioma. Mas eu percebo o que ele quer dizer até certo ponto, mas não vejo que isso seja uma função da língua. Primeiro, a língua chama-se português porque há línguas de famílias. Nós temos uma das línguas, nós, isto é, os falantes de português em qualquer desses países, fazemos parte de uma das línguas que nasceu do latim, que se chama português, como se chama o castelhano ou o espanhol, ou como quisermos. Bom, e portanto isso não tem nada a ver com Portugal enquanto nem Estado colonialista, nem Estado moderno, nem Estado... É assim que se chama a língua. Porquê? Porque a língua tem estruturas, regras, origens, vocabulários. E ainda mais, devo dizer, no período, sem evidentemente pôr em causa nenhuma dos crimes e de outros abusos do período colonial, nós tivemos uma capacidade, não do ponto de vista dos direitos humanos, não é isso que eu estou a dizer, mas de justamente absorver, as linguagens misturaram-se sempre. As linguagens misturaram-se sempre. E, portanto, só fazia sentido chamar ao português outra coisa que não português, se, e isso podia acontecer e pode acontecer, houver uma forma de falar português que é tão radicalmente diferente que outro falante português não consiga perceber, e então é porque já é outra língua. Como, evidentemente, nós conseguimos perceber mais ou menos o que diz um catalão, mas não conseguimos perceber o que é não conseguimos perceber um basco, porque é outra língua, de facto, é uma língua, por cima, mais ou menos misteriosa na sua origem. Eu não vejo eu acho que o que o Ricardo disse é o essencial, é que a portuguesa não designa uma coisa de Portugal, designa uma família histórica de línguas. O que está em causa nesta polémica, nomeadamente em certos setores artísticos e intelectuais da lusofonia, chamamos assim, é a ideia de que não há donos da língua. Claro. E bem. Concorda com este princípio? Concordo, é por isso que não se pode chamar a língua portuguesa língua geral. E esta ideia do colonialismo e descolonizar é historicamente absurda, porque esta questão só se coloca porque houve colonização. Sim, claro. E nesse aspecto foi a colonização que levou a esta enorme diversidade da língua portuguesa. Isto é o que justifica esta polémica travada em português por pessoas de várias... Exato, é uma lógica absurda. Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara geral. Vamos tentar agora perceber, e rapidamente, porque é que o Pedro Mexia se considera importante e celebrou, Pedro Mexia? Não, quer dizer, vamos digamos assim, relativizar esta importância. Estamos a falar da eleição de Portugal para ser, nos próximos 2 anos, um dos membros não permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Não, espera. Não, mas espera, porque queria festejar-te, aquilo... Não, eu não festejo coisas. Mas aquilo que nós estamos ou não a festejar, na Alemanha, está a ser muito polémico, porque a Alemanha ficou excluída dessa, portanto... Isto quer dizer o seguinte, isto foi a 4ª vez que aconteceu com Portugal, portanto é um membro não permanente. Este processo durou 13 anos, passou por diferentes governos, pelo empenhamento diplomático, e isto só prova 2 coisas. Primeiro, que Portugal goza, talvez por ser um pouco irrelevante na maioria das coisas, mas de facto nós não temos inimigos
desse ponto de vista, ninguém diz Portugal nem pensar, e que a nossa diplomacia trabalha bem. Isto tem a importância que tem. Tem a importância que tem o Durão Barroso e os comissários europeus e o Freitas do Amaral também na ONU, etc. É uma coisa objetivamente positiva. Não passamos a ser pátria de Dom João II de repente, mas pronto, é bom, é positivo. Fomos eleitos ao lado da Áustria. E da Alemanha. Não, a Alemanha não foi eleita. Eleitos ao lado da Áustria, do Zimbábue e de Trinidade e Tobago. Quais podem ter sido os argumentos mais convincentes para derrotar os alemães? É fácil, porque como tu acabaste de citar o nome dos que foram eleitos, significam que são aqueles pequeninos que não chateiam ninguém. E a Alemanha hoje em dia chateia. É por isso. Atribui a esta eleição a prova, como disse o Primeiro-Ministro, de que é possível batermos-nos com os mais fortes e sair ganhadores? Sem dúvida, sobretudo quando o facto de não sermos os mais fortes é uma razão para estarmos a bater os mais fortes. É um paradoxo lógico. Está na altura dos livros e eu trago esta semana, depois de termos estado a falar de diplomacia, um livro sobre protocolo, o serviço que raramente se vê. Oi, saltou-me ali a minha cábula e tenho que procurar a cábula porque não sei dizer isto de cor. Mas se quiseres, enquanto procuras, eu posso falar do meu livro. É uma grande aldrabice. Muito bem. O João Miguel Tavares traz a abundância. Sim, porque eu não tenho cábulas, não é? E a abundância é o seguinte. Isto é um livro de Ezra Klein e de Derek Thompson. E são dois jornalistas. O Ezra Klein, um jornalista muito conhecido do New York Times. E eles partem de uma posição de esquerda, mas de uma esquerda lúcida, que olha para o século XXI e que diz, mas isto é só uma história de escassez. É que nós não temos casas, não temos trabalhadores, a população ativa está a decair, a energia limpa também não é suficiente, os chips não se arranjam e, portanto, a conclusão deles é nós não estamos a construir o suficiente. E esta abundância, que tem sido um livro bastante falado nos Estados Unidos da América e até com um impacto importante ao nível das políticas públicas, coloca um problema que me parece fundamental, que é esta ideia de que as democracias liberais não têm sido capazes de entregar o suficiente. E é isso que está a fazer com que elas... não digas entregar o suficiente. Parece que... fogo, é por isso é que tu gostas tanto de zonas balneares. Eu não estava nada a fazer. Entregar o suficiente. Okay, não é isso, não é porque... Achas que é o delivery? É um anglicismo brutal. É um livro americano. Abundância. Não estão a oferecer o suficiente? Abundância de Ezra Klein. Sim, e então o que ele propõe é preciso fazer mais coisas, não é? E essa é a melhor maneira de proteger o liberalismo, que é dar mais esperança, fazer mais promessas e não vivemos tão obcecados pelos perigos. Está entregue a proposta do João Miguel Tavares, agora vou entregar a minha, porque... Bem, agora já tem o teleponto. E é sobre protocolo, uma vez que tínhamos estado a falar de diplomacia, que é um serviço que raramente se vê, mas que está sempre lá nos encontros diplomáticos ou noutro tipo de circunstâncias que envolvam altas ou não tão altas individualidades. O autor, Manuel Novaes Cabral, já passou por diversos cargos. Foi chefe de gabinete do ministro, diretor municipal da Câmara do Porto, da presidência da Câmara do Porto, presidente do Instituto do Vinho do Porto, agora está à frente da fundação do Museu Nacional Ferroviário. É também membro da Academia Internacional de Cerimonial e Protocolo, que eu não sabia que existia, e é nessa qualidade que reúne neste livro 29 episódios, diz ter uma preferência especial pelos números ímpares, de situações em que teve a seu cargo a responsabilidade na organização de atos públicos e privados. O livro chama-se Salamaleques porque, diz o autor, os agentes do protocolo são muitas vezes associados a uma formalidade que estas histórias pretendem, de certa forma, desmentir, pôr em causa. São histórias coloquiais, digamos assim, breves exemplos para vos dar só uma ideia. Do jantar do Euro 2004, em que o então Primeiro-Ministro Durão Barroso não compareceu, tendo vindo a saber-se mais tarde que fora alvo de uma ameaça de atentado, ou aquela outra em que o próprio autor, em desespero de causa, teve de pedir uma gravata emprestada a um empregado de hotel para uma recepção ao Presidente da República, ou ainda a situação frequente em que as individualidades da primeira fila não comparecem a horas, as cadeiras têm de ser ocupadas por outros convidados, para não ficarem vazias, e chegando os titulares originais mais tarde,
há um pequeno sarilho protocolar a resolver, em suma, a petite histoire dos Salamaleques, título deste livro de memórias de Manuel Novaes Cabral, edição Afrontamento. O Pedro Mexia traz o Namuno. Sim, que era um trágico. polímato. Portanto, um homem que escreveu nos vários géneros literários, é uma das maiores figuras intelectuais da Espanha moderna. Este livro é de 1912 e é um dos mais famosos. Chama-se O Sentimento Trágico da Vida nos Homens e nos Povos. E a tese é que há uma pulsão, aliás, duas pulsões, ou parelhas de duas pulsões na vida dos povos e dos homens, que é, por um lado, o racionalismo, por outro lado, nomeadamente o cristianismo, mas enfim, a religião e a metafísica em geral, por um lado o desejo da imortalidade e por outro lado o racionalismo. E estas coisas, quem está num destes lados, e isso é uma definição da tragédia, quem está de um destes lados tem sempre uma ligeira suspeita que está a perder qualquer coisa. Ou seja, por exemplo, os crentes acham que será que isto é verdade? E os não crentes dizem, mas se houver alguma coisa? E, portanto, são visões do mundo que não podem coexistir, não é? Deus não pode existir e não existir, a imortalidade e a mortalidade, como assim? Não temos tempo. É o Schrödinger. Está bem, ok. Mas, então ele fala dessa tensão que não tem nada a ver com pessimismo, a tragédia não tem nada a ver com pessimismo, e é um livro fascinante e ainda hoje, enfim, o estilo é claramente há 100 anos, mas as ideias são ainda hoje fascinantes. O Ricardo Araújo Pereira propõe um encontro entre dois intelectuais famosos. Exato. Carlos, é isso mesmo. É exatamente isso. É um livro chamado... chamado Contar uma História. Não é porque... Bravo, menino. É um livro que se chama Contar uma História de John Berger e Susan Sontag, que são, todos juntos agora, dois grandes intelectuais do nosso tempo. São dois grandes intelectuais do nosso tempo. É isso mesmo. E o livro é um conjunto de coisas. Tem mais do que uma conversa entre os dois, mas também cartas entre estes dois, que são dois dos grandes intelectuais do nosso tempo. E tem logo o primeiro texto é esse, é uma conversa chamada Contar uma História sobre a natureza da narrativa e tal. Não temos muito mais tempo. Intelectuais que já lá estão. Já lá estão. Não temos muito mais tempo, mas eu gostava de assinalar que o livro é editado por um senhor francês cujo nome, que tem o azar... cujo nome é uma frase, que ele chama-se Benoît Bourreau. Portanto... Está concluída mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, à mesma hora, os mesmos de sempre, também em podcast. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira, que borrou a pintura a fechar o programa. O Benoît é que borrou, não é?